Aí a perguntinha, né, que eu fiz era: qual a síntese possível? Como estudar a política pública a partir do direito que os nossos trabalhos podem produzir? Eu vou fechar esses 3 laminazinhas, que foram os trabalhos que a gente orientou, com muita dificuldade assim, de trazer todas essas referências que eu falei ontem e hoje, mas que são trabalhos que a gente tenta analisar a política pública. Aí a primeira foi esse aqui. Né? A nova lei dos portos e modelo de concessão de agências reguladoras. Falei para vocês, porque na verdade, assim, como é que a gente estruturou? Essa conversa toda que eu estou tendo com vocês desde ontem, ela resulta de uma articulação de pesquisa, obviamente, né? Então, quando eu comecei a estudar todas essas coisas, era preciso orientar a gente e fazer coisas. E aí, um dos primeiros trabalhos que a gente orientou foi esse, a nova lei dos portos e os modelos de concessão e de agências reguladoras, mecanismos para garantir o interesse público. Era isso, o objetivo da pesquisa era discutir se a legislação sobre exploração de portos em vigor a partir de 2013 no Brasil estabelecia mecanismos para efetivação do interesse público e se colocava como um facilitador para a prestação de serviço portuário, que é pela Constituição brasileira um serviço público. Os resultados da pesquisa assinalam que a legislação estudada estava em harmonia com as regras de exploração dos modelos de concessão e de agência, embora o setor portuário possua características bem particulares, né, que foi a dissertação do Conrado. E aí ele usou uma teoria regulatória, porque essa ideia de interesse público vem das teorias regulatórias, ele não usou propriamente uma teoria de política pública, ele foi analisar como é que a lei foi estruturada e tal, discutindo um pouco, ele não discutiu os debates parlamentares, mas ele discutiu mais a implementação da lei, né, e ouvindo, assim, como é que se faria interesse público, os desafios e tal. Então foi um pouco um dos trabalhos que a gente tentou sair dessa discussão muito abstrata da legalidade e aplicar no contexto institucional esse referencial que a gente tem utilizado, esse referencial da política pública. Ele contava um pouco como a lei foi mudada, discutiu o que eram os modelos de concessão, as competências da agência. Tem muita coisa descritiva nesse trabalho, mas o que eu acho mais interessante é como ele conseguiu, de fato, ir lá no contexto, fazer algumas entrevistas com os caras que estavam na ANTAC na época, né, na ANTAC, na CEP, mostrar os limites e tal, discutir um pouco mais isso que a Maria Paula Dall'Aria, chama de institucionalidade, né, da política pública e o direito como compondo essa institucionalidade. Aí a outra discussão que a gente fez, esse cara que fez esse trabalho não é um advogado, ele é um engenheiro. Municípios e mobilidades, caminhos para a implementação da Lei 12.587. E ele foi fazer um estudo de caso no Tocantins. Como ele era engenheiro, ele sabia fazer esse modelo matemático, porque aqui tem uma sacada, por isso que eu falei da multidisciplinaridade. Como a turma que sabe fazer conta nos ajuda. E aí ele desenvolveu um modelo de análise que é baseado numa ferramenta chamada... ele trabalhou um pouco com o PMBOK, mas ele desenvolveu um HP, que é um estruturador de prioridades. E desenvolveu um software com isso, e com esse software ele foi conversar com os gestores das pastas que compunham com os diretores das secretarias que compunham os diretores que compunham a Secretaria de Mobilidade Urbana de Tocantins. E aí, para entender que, na verdade, embora a lei fale de uma série de coisas que são prioridades, no fundo, cada gestor estabelece como prioridade o que mais ou menos está no seu referencial. E ele usou um modelo matemático para falar disso. E é esse trabalho, a questão central desse trabalho o município possui gestão estratégica aderente aos princípios, diretrizes e objetivos da lei. Então ele foi ver o que a lei diz, como é que o município implementa. E aí ele usou essa ferramenta. Ele é um cara bem legal, assim. Depois procurem a dissertação. Se tudo isso vocês jogarem meu nome, vocês vão achar. E também está no meu Lattes.
E foi super interessante. Uma pena que esse trabalho dele terminou, ele adoeceu, e a gente não voltou. Mas porque ele desenvolveu uma ferramenta metodológica, entendeu? De compreensão, de implementação. Que é aí o que a gente estava falando. Muitas vezes o sistema de justiça não conhece esses trabalhos, entendeu? O sistema de justiça... esses dois trabalhos são do transporte, não são do direito. Né, são do programa de pós-graduação em transporte, mas muitas vezes não conhecem. Então, às vezes vale a pena, né? Eu tenho que olhar aqui, tenho que fazer um contencioso de implementação, sei lá, de mais médicos. Que se estudou sobre isso nesses últimos... Implementação em mais médicos. Entrar no Google acadêmico, quais foram os trabalhos? Porque isso às vezes pode dar ideias, pode trazer metodologias, pode trazer dados que às vezes você não tem. IPEA, o que produziu? O IBGE, o que produziu em termos de microdados? PNAD, como é que a gente olha isso? Entendeu? Então, esse trabalho do Léo. Outro trabalho que a gente fez... Um outro, que é um que eu gosto muito dele, que é o de Lei de Acesso à Informação. Agora nós estamos fazendo a segunda parte dele, que foi um trabalho de uma mestranda nossa lá no Direito, esse trabalho é do Direito, né? Que ela buscou identificar nos órgãos da administração pública federal como é que eles implementavam a lei e o decreto. O objetivo da dissertação era identificar se as ações governamentais criadas a partir da lei tinham concretizado o direito de acesso à informação no país. E aí, o que ela fez? Ela coletou junto aos 38 órgãos do Executivo, né, nessa época eram 38 ministérios, utilizando critério e parâmetros obedecidos pelos diplomas legais. Então, ela fez um questionário com base no decreto. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Eu achei isso, assim, do ponto de vista metodológico, que são coisas que a gente não sabe usar no direito, entendeu? A gente não aprende. Uma das coisas que esse campo de política pública traz para o direito é que ele ressignifica o ensino que a gente tem na faculdade. Né? Acho que a gente sai um pouco dessa coisa muito... história do dever ser, né? Muito do dever ser, tem que ser, muito do abstrato, para a gente pensar o direito como uma ciência social aplicada. Quando eu comecei a dar esse curso, eu tinha uma aluna que ela dizia: mas professora, se a gente fizer isso, nós vamos estar fazendo ciência política. Eu falei: não necessariamente. Se você for olhar as universidades tipo as law school fora do Brasil, você tem os caras que vão fazer lá, né, que vão ser os advogados, mas os caras que realmente querem ter uma formação melhor, eles vão para essa área de pesquisa e vêm, fazem intercâmbio e saem um pouco dessa coisa muito ferramental, muito técnica e vão para pensar mais o contexto, né? Então, e ela transformou, né? Depois, se vocês quiserem, esse trabalho não está aberto na base da UNB, ele está fechado. Ela disse que ia publicar um livro e até hoje nem saiu um livro, nem saiu nenhum artigo. Mas ele é muito interessante porque ela transformou o decreto no questionário, né? E aí ela usou uma metodologia que já tinha de monitoramento do artigo 19, que é uma ONG, e aí ela também obteve dados por meio de entrevistas feitas com gestores responsáveis pelo monitoramento e tal. E uma parte disso ela usou como lei de acesso, como pedido de acesso à informação. Né? Ela foi e pediu, usou a própria lei para coisar, né? do acesso à informação. E aí o último que a gente fez foi o direito à água e políticas públicas, a análise da normativa e as políticas públicas sobre o abastecimento de água no Brasil e na Colômbia. Então, é uma aluna minha colombiana, que ela acabou o mestrado semestre passado, e aí o objetivo dela era analisar como o direito à água era garantido pelo Estado brasileiro e pelo Estado colombiano, através de um estudo comparado dos instrumentos jurídicos e políticos. Ela ficou mais nos instrumentos jurídicos. Tinha um fôlego grande o trabalho, mas no final ela acabou só se restringindo a duas políticas, né? Uma lá e uma aqui, desenvolvidos pelos países, com o fim de materializar o direito à água e responder à problemática do desabastecimento da água à população. Da mesma forma, estudou-se como se dá a implementação dos instrumentos jurídicos internacionais de proteção ao direito à água no Brasil e na Colômbia,
assim como também examinou como se dá a implementação de política pública de abastecimento. Aí ela foi estudar o Plano SAB, que é o Plano de Desenvolvimento, o Plano SAB no Brasil, e esse Plano de Desenvolvimento do Setor Aqueduto e Alcantarilhado, e a política para água potável e saneamento na zona rural na Colômbia, com o propósito de verificar se respondem de maneira eficaz suficiente à normativa existente. Aí ela abriu dados do IBGE, abriu dados do IBGE aqui e abriu dados do, vamos dizer, do primo do IBGE lá, né, para ver como é que esse tema de água ia aparecendo nas estatísticas oficiais. É um estudo empírico mesmo, que a nossa tradição no direito não é trabalhar com isso. É um como o outro. A gente hoje no Brasil, a gente tem uma associação de estudos empíricos, né, no direito, mas, enfim, não é a pegada da formação no direito. Então, por isso que esse campo de política pública nos empurra muito para pensar isso, que foi o que eu discuti no meu texto que eu apresentei ontem na primeira aula. Como estudar a política pública muda também a nossa compreensão sobre o ensino do direito, né, sobre o que se ensina no direito. O Diogo Coutinho, que também está indicado, estava indicado para essa aula de hoje. Essa aula de hoje tinha 3 textos, né? O Diogo Coutinho, a Maria Paula Dalari e a Celina Souza, que dialoga mais com a discussão de amanhã do que com a discussão de hoje. Então, essa aula tinha 3 textos. E aí, eu tirei do Diogo Coutinho e deixei só da Maria Paula Dalari. Mas o Diogo Coutinho, no texto dele, ele fala, olha, a gente tem que pensar o direito em 4 perspectivas. Direito como vocalizador de demandas, direito como caixa de ferramentas, e aí ele fala das outras 2 que eu sempre esqueço, mas estudar a política pública é o direito como ferramenta, né? O outro texto dele, que eu indiquei para esse curso, é um texto que ele vai estudar a política urbana, a política de não é a política, tem uma pegada de urbana, mas mobilidade. A política... Eu já falo, daqui a pouco eu abro o programa e a gente vê direitinho. Ele vai estudar a política de territorialização e de concessão de títulos urbanos no município de São Paulo, né? Como é que isso foi se dando e como é que isso foi sendo substituído pelo Minha Casa Minha Vida, né? Que é acesso à moradia. Ele vai estudar o acesso à moradia, exatamente, o acesso à moradia no município de Ribeirão Preto, não, São José dos Campos, São Bernardo, né? Então, e ele vai usar isso, a ferramenta, e ele vai dizendo e aí ele vai fazendo um pouco essa discussão do contexto político, do contexto jurídico e do contexto administrativo, né? E a Catalina, que fez essa dissertação, fez isso. Aí ela adotou como metodologia descritivo, qualitativo e comparativo, levantou levantamento bibliográfico e situacional e análise secundária dos dados, que foi como ela trabalhou com as estatísticas. Também trabalhou com o conceito de Estado Social, administração pública, governança da água, políticas públicas e eficácia. Junto com o estudo estrutural das políticas públicas disponíveis dos dados secundários achados da avaliação do setor do saneamento e abastecimento de água potável. E, finalmente, como resultado, a pesquisa obteve a confirmação do reconhecimento do direito à água como direito humano fundamental pela normativa internacional. Então, ela trabalhou com a normativa internacional, pensou como é que os estados construíram suas legislações, seus marcos, e depois foi olhar um pouco as estatísticas de 2 políticas setorializadas, né? Então, um pouco do que a gente tem feito, olhando essa discussão da Maria Paula Dalari, é olhar não só a normatividade, mas a normatividade, né, a norma da política pública dentro de um contexto institucional. E aí interpretada como contexto institucional. É um pouco o que a gente tem feito e que o texto dela traz. Aí agora eu quero ouvir vocês, dúvidas. Quem leu o texto, eu pedi para dar uma lidinha, quem ficou com dúvida, aí vamos fazer essa parte final de discussão. Mas antes a Luciana se apresenta, que a gente ainda não teve essa oportunidade. Você quer uma apresentação resumida? Não, pode ficar muito à vontade. As pessoas se apresentaram ontem, Luciana, dizendo em que órgão que estão lotadas, né? Não estão trabalhando.
e, enfim, qual o seu interesse na política pública e por que vieram fazer esse curso. Bom, meu nome é Luciana, eu sou procuradora federal. Embora eu não esteja hoje trabalhando diretamente com política pública, mas eu já trabalhei bastante e trabalhei muito nessa área prática, né? Então eu queria aprender um pouquinho mais estudar um pouquinho mais sobre política pública. Eu comecei a trabalhar mais com políticas públicas em 2007, na Procuradoria Geral Federal, para a defesa das ações do PAC, no segundo governo Lula. Então, assim, muitas políticas... É muito interessante esse curso. Pode ficar à vontade. Muito interessante, porque, assim, a gente vê... na AGU a gente respira política pública, né? O tempo inteiro. Seja no controle da legalidade, né? Na fase inicial, seja depois. E é justamente nesse depois que a gente tinha muitos problemas, principalmente na questão do PAC, por exemplo. Muitas obras estavam paralisadas por força de decisões judiciais. Então a gente começou a se organizar na AGU, né, em parceria com os advogados da União, para a gente caçar essas decisões, essas liminares que impediam o funcionamento, a efetividade dessas políticas públicas. Então, ações do PAC, depois seguiu para os plantões do Enem, porque muitas vezes tinha liminares que suspendiam o Enem todo por uma questão particular lá. Então, assim, a gente montava plantões quando tinha Enem para a gente realmente viabilizar essas política pública da educação. Em 2011, eu também trabalhei com um lado mais geral da viabilização das políticas públicas para a Copa. Então... Você só trabalhou com coisa fácil, né? Só imagem. Coisinha boba. Coisa boba. E assim, a gente vê o tanto que isso é artesanal, né? Isso é artesanal principalmente na área jurídica, na AGU. A gente vai muito pelo intuitivo, né? Pelo intuitivo, eu acho que fica melhor assim. E também na formulação da política pública a gente vê isso também, que é muito artesanal. Então, eu acho que por isso que eu vim fazer esse curso, né? Para entender um pouquinho mais dessa parte teórica, dessa parte mais acadêmica, para futuramente trabalhar melhor essa questão aqui na AGU. Muito bem. Muito bem, então bem-vinda. A gente fez a aula de ontem, então já tem os 2 textos, o programa está todo explicadinho, tem uma apresentação do programa. Essa apresentação de agora eu não coloquei aí, mas eu vou colocar. E aí a gente fez esse Dropbox com os textos mais básicos da disciplina, e aí amanhã nós vamos discutir o capítulo 2 desse livrinho que eu mostrei, que é um livro que a gente acha na internet, ele está lá, dá para, assim, quem não tiver condições de comprar e tal, mas é um livro que, para quem gosta do tema, vale a pena ter. Porque eu acho que ele tem várias referências que são interessantes e tal. Né? Então é isso. Bom, considerações sobre a aula de hoje. Quero ouvir vocês. Como diz o outro, já falei demais. Vocês leram? Conseguiram ler o texto? Eu li, né? Que é aquele... políticas públicas e direito administrativo, é esse né? mesmo, E ela vai fazer uma construção assim, como é que a política pública dialoga com o direito administrativo? Partindo da definição de que o direito administrativo ele serve para regular a questão do serviço público. E então qual seria a diferença entre serviço público e política pública, né, para poder fazer essa articulação? E aí ela vai, até onde eu consigo entender, caminhar por algo assim que seria uma classificação de ato normativo complexo, porque a política pública não é um ato único, é um procedimento. Exatamente. Que é essa ideia de institucionalidade que ela traz, né? Você não está definido, não se confunde com o direito administrativo, porque ela não é só lei, né? Ela, na verdade, ela está referenciada num conjunto de elementos institucionais. Ela fala um pouquinho de plano e de programa, né? Alguma coisa assim. Que a gente tinha falado ontem, né? Que eu tinha dado um pouco. Eu até queria fazer uma observação. Você falou, quando você estava explicando lá o ciclo, todo o procedimento, claro que a gente sempre vê
o nosso trabalho ali... Não, porque o ciclo... vocês estão dentro do ciclo o tempo inteiro. Exatamente, isso que eu ia falar. Porque, na verdade, a gente só não formula política pública, mas, assim, o controle de legalidade a gente precisa fazer... Então, não formula, mas faz o controle, né? Isso, de alguma forma... Sim, tem que ter o controle. E, assim, você fala muito, assim, da lei. A lei uma das etapas, mas depois tem o controle da legalidade e depois muitas políticas públicas elas não se concretizam justamente porque tem um contencioso, né? Então, assim, na verdade a gente está entranhado ali em todos os momentos do ciclo, né? Desde o nascedouro até a avaliação. Assim, a avaliação realmente eu acho que a gente nem atua tanto, mas a gente está... E mesmo na formulação, tem uma metodologia que tem sido utilizada, que no processo que se discutindo as ideias, a AGU sempre tem sido chamada. Você sabe que na Copa, isso foi um negócio muito interessante, porque até então, como é que normalmente funciona, como é que funcionava? A gente atua muito com o Tribunal de Contas. Sim. Né? O Tribunal de Contas normalmente faz um controle a posteriori. Né? Que é a avaliação. Não deixa de ser avaliação. Exatamente. Então, é sempre um controle, normalmente um controle posterior. Mas no caso da Copa, foi feito um controle ali em tempo real. Né? Então, tudo que era feito, então tinha um ministro do TCU designado, o ministro Almir Campelo, que ele ficava, tudo que era feito, era feito um controle em tempo real para ir corrigindo ali a política pública ali em tempo real. Ou seja, não é depois que a Copa acabou, analisa tudo e condena ou aprova, porque esse é o caminho natural, né? Claro que tem coisas que são constantes e que tem sempre o controle eterno do TCU. Mas, assim, normalmente, assim, faz e verifica depois. Mas no caso da Copa foi feito um controle ali, por exemplo, as verbas destinadas aos estádios, o BNDES não podia liberar se o TCU não tivesse autorizado. Né? Você mudou a metodologia. Mudou completamente. Então tinha um ministro designado só para aquilo. Então esse foi um aspecto interessante da Copa, assim, do controle, né? Do controle da política pública. Não, acho que essas são coisas e são experiências que às vezes a gente não consegue ter acesso a elas, entendeu? Então, cursos como esses são importantes, inclusive como troca, né? A gente tem chamado na política pública a construção desses espaços como comunidades de práticas, né? Em que você vai trocando experiências e vai fazendo e vai, enfim, né? Pensando melhor, pensando cursos, pensando... Porque daí, embora a gente discutiu isso na aula de ontem, embora o advogado não seja o gestor da política pública, mas ele é uma peça-chave. Com certeza. Não só para falar da legalidade, do controle da constitucionalidade, mas também para ajudar a pensar os instrumentos, né? Acompanhar toda essa... Fazer uma tradução também do que é essa discussão, né? Desse controle a posteriori ou desse controle. Então, e é um lado que a gente tem visto na formação e na atuação profissional muito colocada. E no contencioso também. E no contencioso também. O contencioso é claro, muito importante. Importante, porque a depender do argumento que você define, você defende ou você não defende o político. O meu que defende ou não defende é assim. A depender do argumento e da compreensão que você tem da política, você faz uma defesa estupenda. Se você não tiver essa compreensão, você faz uma defesa. Mas muitas vezes você deixa de fazer. E até alguns anos atrás, a AGU ela não era organizada para, assim, como ela é hoje, para a defesa das políticas públicas em juízo. Então era um negócio assim, deu a liminar, daí no prazo legal recorre. Hoje não, hoje tem plantões, quando uma política pública é importante, por exemplo, leilão de energia, enfim, tem inúmero, o Enem, por exemplo, assim, são montados plantões para acompanhar em tempo real, ou seja, entrou ação judicial, o advogado público já vai lá e acompanha, então assim, é um negócio bem mais dinâmico e
assim, mas é efetivo, né? Porque eventualmente uma política pública pode ser inviabilizada por uma decisão judicial. Ontem a gente falava disso. E mais com cara de advocacia de união, né? Sim, sim. Então, embora a gente defina como ações de governos, mas ações de governos que são defendidas institucionalmente pelos agentes do Estado, Sim. Né? Nesse caso, os advogados. Então, isso também é uma relação muito legal. E muito novo, né? Sim. Porque nessa literatura do ciclo, por exemplo, a gente não identifica os advogados nas outras experiências. Essa é uma literatura muito norte-americana, mas a gente não identifica. E aí, até como um ponto de pesquisa, quer dizer, existem outras AGUs em outros estados na América Latina, como é que essas relações estão se dando, né? Eu acho que essas são coisas legais para se pensar. De estudar, de averiguar. E sabe um pouco desses temas muito batidões no direito, né? O essas coisas que você lê o título e você fala, oh meu Deus, o que será isso? Esse título tão grande. Diga, Denise. Sim, professora. Eu acho interessante uma questão que, na minha experiência de consultoria, trabalhei antes no Ministério do Transportes, bastante tempo, e hoje eu estou no Exército. Lá no transporte, principalmente, eu tinha mais tempo de casa. Essa falta de comunicação entre os setores, né? A gente lá na consultoria, até que a gente recebia muitas pessoas, as áreas técnicas, mas eu acho que, como a gente tem uma carreira de gestores, né? Carreira de gestores públicos, eu acho que poderia ter uma ponte mais estreita, né? Isso certamente. Até para isso certamente. a gente as passar carreiras... por essas fases da política pública e não ficar cada um no seu quadradinho, na sua nomenclatura, né? Fazer essa tradução circular na pasta. Eu acho importante ter essa aproximação, mas infelizmente eu não via, sabe? E assim, não sei o que é que os colegas têm de experiência, mas seria interessante ter um gestor da carreira de gestor público dentro da consultoria para fazer essa ponte, sabe? A gente não sabe o que eles fazem, a gente sabe em tese o que eles fazem. E acho que vice-versa, sabe? E isso é um ponto interessante para se pensar, né? E também O que a carreira pode fazer para ver essa aproximação. E isso é importantíssimo, porque se você olhar assim, do ponto de vista, esse é um olhar muito superficial, mas as carreiras, elas se equivalem. Sim, porque são carreiras, enfim, são carreiras pensadas, e aí é muito interessante a gente pensar que reforma do Estado brasileiro foi essa que criou a carreira de gestor e que também precisa de uma carreira de advogado. É um momento do Estado brasileiro em que você precisa profissionalizar a burocracia. Exatamente porque a complexidade do sistema de serviços públicos, né, é tão grande que não adianta só oferecer o serviço e pronto, e acabou, como a gente identifica no direito administrativo, mas é exatamente como você oferece dentro de um contexto político, institucional. Então, interligado, né? Tem aqui o que a gente chamaria na administração de um alinhamento estratégico. E não só... Desculpa, o que eu vejo dentro do que eu ouvi, e aí eu volto também, a política pública, eu até usei outro termo, que ela é dinâmica. E ela depende desse conflito de interesses políticos, momentâneos, né? A gente está vencendo agora, né? Quando se fala de eventuais mudanças de rumo, né? Então é um contexto político. E pelo que foi falado, a gente nos últimos anos, em razão de questões políticas, que são os atores, seja o Congresso, seja o Executivo, seja o TCU, a Advocacia Pública, o que eu vi aí, hoje é criticado, já é bem criticado, foi um sistema de freios e contrapesos. Algumas instituições que participam do processo decisório ficaram numa situação bem superior demais. Resultado disso foi o caso do TCU. Gerou uma insegurança generalizada. Foi isso que fez o TCU atuar para e passo com os órgãos que definem política pública. Foi fruto de uma segurança generalizada de suspensão da política pública definida, de condenações de gestores, né? Advogados públicos passaram por isso. Em 2017 foi aprovada uma lei para justamente excluir a responsabilidade do advogado público, que é de parecer. Então chegou um ponto
que a política pública era prejudicada porque os órgãos que atuam no controle da advocacia começou a dizer, eu não me manifesto também. Aí o gestor também, o secretário executivo, enfim, dizia, eu também não adianto, então vamos para o TCU logo. Aí você concorda. Uma inversão que se tornou uma grande crítica hoje, o maior crítico disso é o ministro Bruno Dantas, que ele disse que estão tornando o TCU a advocacia consultiva, e não o papel TCU. Posso fazer Então, isso? o que aconteceu foi isso que interferiu todinho nesse processo, desses órgãos. É sempre a ideia de buscar um Leviatã e ninguém se responsabilizar pelo desenho, porque o desenho é uma escolha, né? E aí, por isso que a dimensão da avaliação aqui, ela é fundamental. E quando a gente fala de avaliação, não é só o direito que carece disso. A administração pública brasileira, como um todo, carece de fazer avaliação das coisas que faz, né? E eu vejo, professor, também, aí a senhora pode explicar melhor, essa complexidade de órgãos de controle no país. Como interfere nas definições e implementações de políticas públicas. Sim, né? aquele texto que eu mostrei ontem, um dos entrevistados dizia isso, né? Entender melhor o papel dos órgãos de controle. Deixa eu falar para você, ter uma política pública que é construída, tendo todo um embasamento, e ser suspensa por um juiz no interior, né? Como a gente venceu muito isso, teve um caso paradigmático, teve um concurso do Correio, com 1.050.000 inscritos no país, e foi suspenso a realização da prova numa sexta-noite, a prova no domingo. Então, são coisas, como tanto, o mais médico, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que a política pública do país hoje, pensar a política pública nesse emaranhado de instituições, né? Fica muito mais fácil discutir academicamente, eu chego a uma conclusão, porque... Mas é exatamente o desafio, é como é que a gente sai também da academia e aporta isso, né? E aporta e pensa os fóruns, e pensa um pouco das diretrizes, né? Acho que o papel de um Ministério de Planejamento, de uma Secretaria de Planejamento, é um pouco isso, né? É um pouco esse fazer este meio de campo. Agora, isso também você tem que ter uma clareza institucional muito grande. Quer dizer, quando você não tem muita clareza institucional, e veja, vamos ressalvadas aqui todas as opiniões, né? Enfim, toda a carga opinativa que se pode ter, os 2 últimos anos no Brasil foram anos muito complexos, né? De mudanças institucionais, de alteração de presidente da República, de mudanças dentro do Congresso, né? O que poderia trazer talvez um pouco mais de previsibilidade, que foi o que aconteceu, por exemplo, se a gente comparar 2 momentos da história brasileira, 16 e 94. Em 94, quando você fez, 92, quando você fez o impeachment do presidente Collor, você saía de um período longo da história brasileira, de muita instabilidade política que vinha desde do início da nova república, que era isso, né? Eleição indireta do presidente Tancredo Neves, morte do presidente Tancredo Neves, posse do presidente Zé Sarney, um governo muito turbulento, 6 anos de muita turbulência, muita inflação, uma eleição presidencial que representava muita coisa e que no final das contas acaba vencendo um candidato institucionalmente muito frágil, né? Quer dizer, representante de projeto, quer dizer, nem representante de um projeto político, porque assim que ele assumiu ele ficou meio abandonado, inclusive pelos seus aliados políticos. Então você vinha de uma turbulência muito grande, e é muito curioso porque quem já leu esses textos dos anos 80, falando de política pública, vai dizer, o Estado precisa sair do assistencialismo, o Estado precisa sair do assistencialismo, o Estado precisa sair do assistencialismo, porque era isso, você não tinha essa coisa de um sistema único de saúde, de assistência, né? Não existia esse trem. Eu me lembro coisa lá do leite, das pessoas terem ticket de leite e ir buscar leite nas padarias autorizadas pelo governo. Então era assim, bem assistencial. O Estado precisa sair, o Estado precisa sair. E aí você chega em 92, você chega no final, nos anos 90, com uma ruptura institucional. Uma ruptura
que bem ou mal trouxe tranquilidade nesse processo. Né? E aí quando você volta para 2014, que você sai de um projeto, e aí é muito curioso, porque, claro, você estabiliza a inflação, você faz várias coisas que são muito interessantes do ponto de vista do país, que trazem uma perspectiva importante para pensar a política pública de continuidade, ainda que às vezes muito pensada na articulação com a sociedade civil, mas com uma reforma do Estado importante nesse período, né, que não se concluiu no seu todo, mas muda muita coisa, permite, uma vez eu tive a oportunidade de participar de uma mesa com o professor Bresser Pereira, foi muito legal, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida, e aí quando acabou e tal, e conversa vem lá pelas tantas, alguém perguntou para ele na plateia, o senhor fez a reforma em 98 e tal, a reforma do Estado, e ele falou, olha, aquela reforma foi a reforma que deu início a você conseguir uma burocracia mais especializada. Você tinha um discurso muito liberal ali naquele momento, ele próprio, inclusive, tinha, eu costumo dizer, o Bresser, uma coisa é conversar com o Bresser, ler os textos do Bresser nos anos 90, outra coisa é conversar com o Bresser nas vésperas do impeachment da presidente Dilma. São duas pessoas diferentes. Seguir o perfil do Bresser no Facebook. São duas pessoas diferentes. Não há dúvida que são pessoas diferentes. E aí apesar disso, você criou uma institucionalidade que é capaz... A Advocacia da União já estava criada, mas ela também se fortalece nesse período, né? Então, assim, o papel importante do presidente Fernando Henrique é de fortalecer essa burocracia que está muito criticada nos últimos tempos. E aí você atravessa um período aí de bonança, inclusive econômica, não de distribuição de renda, mas de mais acesso, inclusive das classes menos privilegiadas, com mais acessos a ensino, a educação. É óbvio, os serviços não são uma maravilha. Então é isso, as pessoas às vezes falam, mas o serviço é ruim, não, o serviço tem problema na oferta do serviço, mas se você olhar na totalidade, você amplia o acesso, você amplia as capacidades, você melhora a assistência básica, né? Então você realmente dá respostas para problemas, e é restrito. Quando você olha o Mais Médico, gente, você pode falar o que você quiser dos Mais Médicos, mas você tinha um problema, não tinha médico na roça, como não tem. Olha, eu morei muito tempo da minha vida no interior. Eu vivi, sei lá, dos 10 até os 16 anos no interior da Bahia, ali, Teixeira de Freitas. Isso há 40 anos atrás, imagina que beleza que não era, né? Assim, em termos de carências. E sempre teve essa demanda por médico, do prefeito dizer, olha, eu pago o salário e altíssimo. Mas aí você não universaliza. Então, contudo, você tinha um problema de agenda seríssimo, né? Cadê? Eu já apaguei a minha resolução. Um problema seríssimo que é como é que as pessoas têm acesso. E acesso à saúde não é ter o posto, é ter um médico. Então, o cara estuda e fica lá. Então, como é que você promove isso? Você cria um programa de promoção. Para quem quer vir trabalhar aqui? Claro que isso enfrenta muitos interesses constituídos. Mas do ponto de vista da resolução, eu tenho uma amiga que é dentista no interior do Espírito Santo, em São Mateus. E agora os médicos cubanos também têm que o programa durava. Isso e vai embora, né? O programa vai acabar. Pelo menos é o que tudo indica. E é isso, você tem acesso ao médico. E acesso para as coisas mais básicas, não é para alta complexidade. Porque o problema do SUS, assim, a alta complexidade, com muita gente, ela é uma outra dimensão. Isso que a televisão mostra é muito essa dimensão ambulatorial, e aí confunde muito a população. Por isso que a informação, ela é um instrumento importante, né? Na hora que a gente for falar lá de instrumentos e design, a informação é um instrumento importantíssimo, porque as pessoas nem sabem. Então, você responde a alguns problemas, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista da governabilidade, isso fica muito frágil. E aí você muda o jogo todo. Aí você muda o jogo todo mesmo. E aí você entra numa insegurança jurídica. Veja, a insegurança jurídica não é porque as leis mudaram, é porque quem vai fazer alguma coisa? Se você não tem nenhum... Se o próprio governo, ao honrar isso, como é que honra esses conjuntos de compromisso? Cada hora ele fala uma coisa. Então,
o que a gente vai ver na aula de sexta-feira, que é o capítulo 3, quando ele fala dos sistemas e dos regimes, claro que eles vão impactar na política pública. E claro que se você quiser tirar essa noção mais universalizada e institucionalizada da política pública, é agora. Você tira no meio da confusão política. Você tira e você desfaz. E aí a gente fica pensando, eu tenho essa é uma pergunta, porque da mesma forma que a carreira de gestores foi uma carreira que foi empoderada nos últimos 20 anos, né? Pensando em 98, a carreira da advocacia foi empoderada na universidade também, gente. Eu estudei numa universidade que só tinha professor. Eu terminei meu curso em 91, tinha professor, né? Substituto. Aí depois criaram a figura do substituto, mas na época você não tinha mesmo, era voluntário, aí não tinha disciplina, aí você... Eu estudei nessa universidade. Ir para um mestrado, gente, no direito você tinha mestrado e doutorado onde? Na PUC do Rio. PUC do Rio, você tinha a USP, você tinha, hoje você tem no Brasil inteiro, né? Você cresceu muito. Então você fica pensando, olha, essas carreiras também foram valorizadas. Se você fizer uma desestruturação muito grande da oferta do serviço, e claro, foi muito bem lembrado isso, Carlos, essa história, a oferta do serviço ela é a ponta, ela é o produto final, né, do que se tem, ela é a objetividade, como ela fala nesse texto que eu apresentei. Mas a oferta do serviço, o que você vai fazer com os profissionais que você empoderou as carreiras? O que você vai fazer? Vai mandar todo mundo embora? Fazer um plano de demissão e pagar todo mundo para ir embora? Porque eu sou tudo do campeonato, eu só vou embora se devolver o que eu já paguei de previdência, que ninguém nem sabe quanto é que é. Todos nós, né? Porque isso é o mínimo, já que nós vamos saber. O que nós vamos levar? Você pode até dizer, olha, o Estado paga mais para você, porque vai pagar mais pro resto da sua vida, né? Você tem quase 50, digamos que você se aposente aí aos 65, 66 e viva até os 90, o Estado está no prejuízo, ok. Mas quem sabe o que foi? O que você vai fazer? Entendeu? Então, assim, a instabilidade, e aí a instabilidade vai mudando os papéis institucionais, a ponto, e aí um pouco dessa coisa, e quem vai ser o Leviatã da história? Porque no fundo, no Estado democrático não precisa de Leviatã. Tem Leviatã, porque o Leviatã sempre tem que ter, porque é a força do Estado. Mas ele pode dormir. Quando as armas não estão deitadas nele, cada um tem que fazer a sua própria defesa, acabou. Aí o Leviatã acorda. E o problema do Leviatã é que ele não vai proteger A, B e C, cada um vai se autoproteger. Então esse impacto da política pública, tudo isso, essa institucionalidade, isso pode ir para o brejo. E aí é isso mesmo, é uma insegurança. Aí você conjunturalmente, o juiz, com todo respeito ao juiz lá do interior, ele não quer nem saber, ele não está olhando todo, porque também o papel dele, se ele começa a pensar, não, mas o todo, ele vai perder a autoridade dele de juiz, porque a autoridade dele é a resposta pela monarca e pela jurisdição. Como eu tenho um sistema que vai se esfacelando, porque se o sistema não está muito esfacelado, a dependendo de onde você faz uma composição, não é impossível, né? Você não precisa ser só julgador, você pode fazer uma composição. As audiências se prestam a isso, você faz uma composição, perfeito. Porque aí você nem decide as questões, são as decisões da Justiça Federal em comarcas, entendeu? Então, também você vira uma coisa meio esdrúxula tudo isso, né? Você vai impactando na política. E aí sem a possibilidade da composição, né? Que é um dos elementos da lide. Assim. Eu não sou uma especialista em processo civil, mas sei que funciona desta forma. Então também esse contexto institucional, esse contexto maior da política muito instável, eu vou falar para vocês, eu vim dar esse curso para vocês, mas eu passei sábado e domingo pensando, gente, o que é que eu vou falar de política pública num contexto desse? E eu confesso, eu passei uma semana pensando que curso que eu vou dar, porque essa altura do campeonato, a única coisa que eu posso fazer é... Porque, não por ser contra ou a favor, mas é porque é instável.
instável. Uma das afirmações do presidente eleito, deputado Jair Bolsonaro, no dia de ontem foi: vamos mudar a metodologia de aferição do emprego e do desemprego. Você vai mudar a metodologia de aferição de emprego e desemprego? Qual é a nova metodologia? Baseada em que parâmetros? Porque uma série dessas decisões que foram tomadas, ainda que elas sejam incrementais, elas são racionais, elas são objetivizadas. Tem muita coisa que é garbage can, claro, mas a gente também não consegue. Mesmo que a solução seja garbage can, né? Eu tenho um problema e eu vou lá e falo: é isso aqui, ó, tem um problema aqui de criminalidade. Como é que nós vamos resolver? Nós vamos reduzir a maioridade penal. Pego lá e põe a prova, porque tá todo mundo querendo. Tá, mas aí depois você tem que implementar isso. O que você vai fazer? Você vai encher mais o presídio de menino, como se dizia na minha época, de menor? Você vai encher mais o... Porque ele tem uma racionalidade. Aí você cumpre a favor. E qualquer pessoa que opere minimamente com o Estado sabe que, ok, mas como é que nós vamos fazer isso? Então tem que mudar uma série de coisas desse contexto, desse subsistema, para que a gente opere. Porque senão você não consegue operar. É a discussão do ensino gratuito. Eu falei isso na universidade. Quer dizer, quando você diz: as universidades agora vão cobrar mensalidade. Ok. Aí a primeira pergunta que eu falo é: bom, tá bom. Se eu chego lá, né, minha filha não tem idade universitária, mas se eu chego lá e a menina faz veterinária, e me cobram mensalidade, para quem que eu vou pagar? Eu vou pagar na conta do tesouro, porque hoje tudo que entra dentro da administração pública não tem uma conta UNB. O UNB vai para a conta do tesouro. Isso é um Deus dos acuda na universidade. Eu sou gestora na universidade e vejo isso. Eu tenho um funcionário que me ajuda. Mas de vez em quando ele fala: ih, professor, vai tudo para uma conta do tesouro único, sim. Aí como é que eu vou saber que a mensalidade que eu paguei aqui no Distrito Federal para a Universidade Distrito Federal só tem uma universidade pública, né? Mas sei lá, em Pernambuco, que você tem 4 ou 5. Como é que eu vou fazer a divisão disso? Né? Como é que eu vou... Então, assim, aí você cria muita insegurança mesmo. E aí você pode fazer umas coisas muito ao arrepio dali, aí o judiciário realmente é chamado mesmo para uma salvaguarda. Ou você pode... E você vai ter que desconstituir, então aí a insegurança fica maior. Eu acho que esse tema da insegurança jurídica, ele é muito doido. E aí o tema da insegurança jurídica, ele tem rebatimentos também nos investimentos, né, nos custos, nos riscos, porque essa é uma ordem internacionalizada, né? Não é uma ordem que você fala: não, cada um pode fazer o que quer, né? Então essas coisas vão deixando a gente muito apreensivos, né? Uma coisa, por exemplo, eu gosto muito de comparar eu já vou terminar, né? Já está quase na hora. Eu gosto muito de comparar, eu vou dar uma aula amanhã, não aqui, no meu curso de tarde, que é sobre governança, né? E aí, como esse curso não tem governança, eu vou dar só uns pitacos disso, depois eu falo mais. O conceito de governança, ele vem de um Estado que deixa de ser um Estado provedor de serviços e passa a ser delegatário desses serviços, né? O texto do Lester Salomon, que não está indicado, o texto do Lester Salomon está no programa, mas ele não está aqui no nosso negocinho aqui. Depois eu vou botar, no fim de semana eu vou botar outras coisas que eu acho que podem ajudar vocês. O texto do Lester Salomon, ele vai falar exatamente isso. Isso aqui, tudo que eu estou discutindo, são instrumentos construídos para uma ação do Estado com o terceiro setor. Ok, isso pode ser um modelo, mas aí eu preciso de controle, seja controle social, seja controle administrativo, né, enfim, porque também pode ter controle social, pode ter. Então, para cada desenho institucional, para cada arranjo, eu preciso de respostas. Agora, se eu não tenho muita definição do que é o arranjo, eu também fico numa situação muito insegura. Acho que todos nós estamos aqui temendo sobre o que vai acontecer conosco no dia 2 de janeiro. Né? Se os nossos empregos estão mantidos, não estão mantidos, se vai haver o presidente Collor de Mello, quando presidente, ele disse que não ia confiscar poupança, no primeiro dia que ele tomou posse. Aposto naquela época era 15 de março, né? Era mais legal, porque você fazia... Eu cheguei à conclusão esse ano que era muito mais legal quando a eleição era em novembro, entendeu? Porque a gente não sofria em novembro,
entendeu? A gente já entrava no Natal com a tristeza total. A eleição era em novembro e quando a posse era em março, né? Porque aí a gente tinha acabado o carnaval, tinha acabado tudo, você já tinha aproveitado o que eu podia aproveitar. E a gente tem 2 episódios muito sequenciados de posses que foram em março e que foi uma surpresa, né? Uma é a posse do presidente Tancredo Neves, que na verdade nem chegou a tomar posse, né? E a outra é o confisco da poupança, que foi isso, né? E aí quanto tempo se levou para que você de fato retomasse? Tem plano, tem poupança do Collor, vai sair agora. Hoje de manhã nós tivemos uma aula lá no meu curso de constitucional que a professora estava falando, as repercussões gerais da poupança foram julgadas agora. Agora, hoje a gente tem um sistema com mais garantias, né? Hã? Hoje a gente está mais tranquilo, porque Sim. aquela situação de Collor, né, hoje até a Constituição sofreu várias alterações em razão daquele fato. Daquele fato. Para dar mais garantia, não, né? o dinheiro Então, sim, de certa mas forma, tranquiliza. o nosso... A gente está num momento de novas políticas públicas. não, sim, certamente. Um novo desenho, um novo papel do Estado. Isso eu não tenho a menor dúvida. E sem dizer se é bom ou se é ruim. É um novo. Isso aí não há dúvida. Pode ser que os resultados sejam menos catastróficos do que alguns de nós estão esperando e pode ser que sejam muito maiores. Mas é um novo. Também não adianta dizer, não vai fazer porque não vai fazer. Acho que como analista a gente tem que pensar num novo desenho, numa nova possibilidade. Mas ela precisa ser institucional, que é isso que eu falei. O que é institucionalidade? Ela tem uma função, né? Ela tem a ver com coletividade, né? Com aquilo que dá corpo, aquela coisa bem durkheimiana da sociedade, solidariedade, entendeu? E aí a política pública, ela tem esse papel, né? Ela não é só uma declaração, ela tem um assentamento dentro dessa estrutura. Então, como que nós vamos fazer? Se a universidade não é mais gratuita. Aí a outra pergunta, ela continua pública? Ela vai ser delegada como serviço? Porque ela pode ser delegada. Os institutos federais, eu inclusive brinco todo dia. Se alguém quer se livrar de problemas, delega os institutos federais. Faça uma solicitação. Pode ser que alguns grupos apareçam e digam, nós queremos. Né? E estabeleça. Ela vai ser transformada em OS. Um dos planos do Bresser em 90, né? Era a transformação em OS. O que vai acontecer? Agora, o desenho é novo. O que a gente não pode perder de vista é que tem que ter uma dimensão institucional, porque não pode ser esse negócio de manhã é um negócio, de tarde é outro. Porque se for de manhã é um negócio, de tarde é outro, nós vamos enlouquecer. E veja, nós temos episódios recentes na história brasileira disso. Inclusive dentro do próprio Supremo, né? Manda prender, manda matar, manda subir. Aí os meus alunos falam, pega fogo o cabaré. Eu falo, essa é a melhor parte. Essa é a coisa mais legal desse a melhor hashtag da eleição, pega fogo o cabaré. Que é um pouco isso, né? A melhor hashtag. Vamos torcer para que o cabaré não pegue fogo, para que a gente, com os nossos conhecimentos, consiga contribuir para que esse negócio não degringole muito, né? E aí eu acho que tanto o papel da advocacia quanto o papel da universidade é fundamental nisso, né? Talvez pensar soluções, né? Que não sejam soluções que você jogue tudo por água abaixo, né? Porque de alguma forma também o papel que a gente tem dentro dessa instituição, eu nem falei dos nossos empregos, porque não é isso, porque a gente tem papéis dentro da instituição, pode estar ameaçado. Pode estar ameaçado, você pode desconstituir. E isso eu acho que é uma perda, porque se a gente pensar a história de inserção do Brasil, a história de desenvolvimento do Brasil e o papel que ele representa na América Latina, nós podemos estar indo ladeira abaixo. E eu acho que a gente tem um papel de liderança tão grande nessa região, né, por expertise. Quando a gente vê assim, as políticas públicas que a gente tem, quanta gente vem aqui conversar, saber o que aconteceu, como aconteceu. Acho que um bom exemplo para a gente pensar tudo isso, para a gente não ir para casa muito desesperado, é um pouco o que aconteceu no México, né, nos anos de neoliberalismo. Parece que nós podemos nos aproximar um pouco do que aconteceu no México. E aí a história do Coneval tem a ver com isso. Como você tem menos institucionalidade formalizada, então você tem um órgão de avaliação externa, que é uma espécie de controle para serviços que são delegados.
Eu fui ao México há 2 anos atrás e é isso, 60, as pessoas dizem, não, a gente até ganha um salário e tal, mas a gente não tem mais a proteção e tal. Agora, Pode ser que isso como a política também é para a solução de problema, eu acho que a gente precisa identificar onde estão os problemas para vir uma política, por exemplo, a universidade pública vai mudar a natureza jurídica, de que forma, por quê? Por quê? Porque, né? É a resolução, é a ideia de resolução. Então, já que vai mudar, como é que vai resolver? Né? O que significa isso? É mudar a natureza jurídica, transformar em OS. A transformação em OS, ela é concreta. A lei de OS foi declarada constitucional há 10 anos atrás. Né? Isso pode ajudar, e pode ser que algumas universidades decidiram, olha, nós vamos virar OS, autonomia. É que a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe, mas eu acho que essa compreensão, né, para que a gente não... Porque eu não faço igual semana passada, que eu passei a semana chorando, pensando que aula que eu vou dar nessa segunda-feira, entendeu? Não passei mesmo. E aí eu ainda fiquei doente. Eu ainda cheguei na quarta-feira, tive um febrão, tive uma infecção, olha, foi um negócio do outro mundo. Ainda bem que chegou a segunda-feira e eu vim pra cá logo trabalhar. Mas, para que a gente pense, então, qual é o problema público que está colocado? Isso é legal. Essa é uma boa pergunta. Qual é o problema público que está colocado e quais são as soluções possíveis olhando para isso aqui? E a gente tem uma responsabilidade mesmo, porque institucionalmente, que é isso, né? É o papel do direito, como é que ele modula esse reconhecimento de problemas e oferta uma solução. Né? Mais do que só, vamos fazer uma lei assim. Pessoal, bom dia. Né? Hoje um dia mais, assim, a gente está falando Brasília, sendo Brasília, né? Os tempos voltaram, estou falando. Diz que antigamente, muito antigamente, Brasília fazia muito frio, né? Muito frio. Dizem que fazia muito frio. Né? Mas é gostoso. Não, eu não acho ruim, não, mas hoje Brasília realmente, Brasília há muito tempo, vejo o mês de novembro, chovendo, assim. O clima tá bem invernal, né? Bem estação do inverno. Mas ótimo. E aí, vamos lá começar hoje? Hoje eu preparei basicamente 3 coisas. Ontem a gente falou, e eu esqueci de olhar esse texto, que é um texto pequenininho, eu não vou expor, não. Só vou colocar os eixos dele, porque quando ela fala, depois que ela fala tudo aquilo, né? Do plano, do planejamento, de que pensar o direito e a política pública é pensar a dimensão institucional do direito. Então a gente pode pensar esses 2 autores, o Sartre, o Romano e o Henriot. Depois que ela fala tudo isso, ele escreveu esse texto, que é um texto que eu achei mais recentemente, que ela fala de um quadro de referência. Porque, na verdade, quando ela fala de um quadro de referência, está falando de um modelo de análise. E é legal, porque, claro, você pode fazer, quando você fala de modelo de análise, que é um pouco do que a gente está conversando aqui, o modelo de análise como você vai analisar uma política pública. A ideia de ciclo pode ser legal. Muita gente trabalha com ciclo. Eu gosto de trabalhar com ciclo, mais uma compreensão do contexto institucional. Eu trabalho, meus trabalhos têm sido isso. Ela nos propõe um quadro de referência. Então é como se ela perguntasse o que a gente tem que olhar basicamente quando a gente olha a política pública. Aí ela vai discutindo, né, a abordagem que se relaciona ao direito de política pública, frente com a dificuldade particular, relativa à identificação e o isolamento do estudo. E lá pelas tantas ela fala, olha, o estudioso, ao tentar reportar o programa de ação governamental, que será objeto do controle ou da análise, o estudioso terá dificuldade em destacá-lo do emaranhado de atos normativos, decisões executivas e medidas operacionais nos quais envolva. Então aí ela vai dizendo, bom, já que essa é uma dificuldade, como é que a gente pode fazer para vencer essa dificuldade? Aí ela vai apresentando algumas ideias. Ela fala da visão em escala ampla, ela retoma algumas coisas do institucionalismo, né, que ela fala nesse texto, mas o que eu queria mostrar basicamente, aí ela volta assim, ó, ela diz, bom,
quando eu falo de institucionalismo, então, deixa eu botar aqui da Lari. Quando eu falo de institucionalismo, né, eu estou falando de basicamente elementos que têm a ver, quando eu falo de direito como instituição, eu estou basicamente falando de uma dimensão organizacional. Eu estou falando de uma dimensão dos papéis institucionais, né? Então, que é o que a gente chama de competência dos atores. E eu estou falando de finalidade, que é o que se quer alcançar. Essa é a composição do quadro referencial dela. Do mesmo jeito que naquela primeira aula a gente falou de ideias, conhecimento e atores, ela nos propõe, enquanto modelo de análise, isso: estrutura organizacional, competências, papéis e finalidades, né? Que é um modelo que se pode utilizar como análise no direito. Eu não uso, não é sempre que eu uso. Eu, quando vou tratar aqui no contexto, aí eu misturo várias coisas. Eu gosto muito da ideia de competências, né? Mas eu trabalho muito com essa coisa das ideias e muito com o papel dos atores, né? Eu faço uma mistura das coisas quando a gente trabalha, né? Não sou muito eclética, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco dessas teorias. E aí alguns elementos do quadro de referência, né? Então, já que essas, vamos dizer, essas seriam as categorias de análise, né? Porque isso que a gente chama de quadro de referência. Eu posso tratar como categoria de análise, né? Ela vai dizer, o meu quadro de referência é esse, os autores que nós estamos trabalhando vão trabalhar um pouco com essa ideia referenciada ao ciclo. Eu gosto de trabalhar com ciclo e contexto. E aí no contexto eu vou definindo de acordo com o que eu acho melhor. Mas ela apresenta esses elementos do quadro de referência: nome do programa, a gestão governamental, né? Que criou o programa, isto é, conferir maior profundidade de análise, compreender seu sentido à luz do escopo político partidário. Então, enfim, no curso que eu dou na graduação, a gente tem como é que fala? Um pedaço da disciplina, um conteúdo que a gente fala dos modelos de gestão governamental. Então é mais burocrático, é mais gerencial, é mais delegativo. Então também olhar com essa lente pode ser legal. A base normativa, que é uma coisa interessante, né? Que isso eu acho que é fundamental no estudo da política pública e do direito, e a gente identificar, mas qual é a base normativa dessa política, tá? O desenho institucional, que ela chama de desenho institucional e eu chamo de contexto, e aí ela diz em que se descreve os papéis, as competências, né, as finalidades, o que cada um faz. Isso eu trabalho muito. Os agentes governamentais, né, que estão envolvidos no programa, os agentes não governamentais, isso é uma coisa importante, né, até porque essa ideia de pensar agentes governamentais e agentes não governamentais dá o conceito, dá noções para a gente avançar no conceito de governança. Ao longo do curso a gente vai falar um pouco dele, né? Como a gente vai focar mais no ciclo, talvez a última aula eu fale um pouco do conceito de governança. Por quê? Porque aqui também eu sei, olha,
quem que está envolvido e quais os papéis que desempenha, né, do desenho institucional da política. Os mecanismos jurídicos de articulação, isso é importante, né? Então, assim, como é que você faz esse desenho inter e intergovernamental, a escala e o público-alvo e a dimensão financeira do programa. A dimensão financeira, a estratégia de implementação e o funcionamento efetivo do programa, mais os aspectos críticos, né? Então, isso a gente poderia, por fim, a visão panorâmica mencionada no item 11, poderiam ser destacados para análise em detalhe dos elementos jurídicos presentes na estruturação. Então, ela se propõe, né, por isso que esse texto é um texto muito simples, mas ela se propõe a construir um modelo de análise a partir do que ela fala da institucionalidade no direito. Então, aquilo que eu falei ontem, né, ela entendeu o direito como um aspecto institucional, né, com o direito compondo um contexto jurídico-político, não o direito com a sua normatividade pura e simplesmente se impondo, né? Mas ele, dentro desse contexto, aí ela mostra pra gente, através desses elementos, como é que é possível construir um modelo de análise, tá? Então, esse texto, para quem depois quiser trabalhar realmente com análise da política pública, fazer uma análise mais delimitada de uma política pública, esse texto pode ser muito legal, porque ela vai definindo essas dimensões, né, que a gente chama de categoria de análise. E essa discussão que a Maria da Paula nos propõe, e que a gente viu também em outras coisas, essa discussão é uma leitura da política pública menos linear, né, menos pensando assim, o Estado interfere, tem resultados, e o Estado vamos dizer, prover as falhas do mercado. Então, essa propositura dela e de tantos outros autores, essa ideia de falar de contexto institucional, de ciclo, sai um pouco dessa visão mais linear da política pública, né? Pensa a política pública do ponto de vista mais complexo. Aquelas duas aulas que a gente viu, que a gente falou do Thomas Dee e do Jenkins, eles estão falando dessa complexidade. O Jenkins, principalmente, né? O Lashley está falando dessa complexidade, que apesar da política pública ser o governo em ação, ela é uma intervenção complexa, que envolve multiníveis, que envolve múltiplas decisões. Então, isso que a Maria Paula nos propõe tem a ver com uma visão menos positivista da política pública, e por isso que ela coloca o direito nesse lugar, e com uma visão mais pós-positivista, uma visão mais, vamos dizer, compreensiva da realidade, menos aquilo que eu falei na minha apresentação, acabou o dever ser, menos dever ser e mais o que é realmente. Então, assim, tanto o modelo que ela usa, quanto algumas coisas que eu já falei dos meus trabalhos. Ontem eu apresentei 4 trabalhos, né? E falei, no acesso à informação, o que a gente foi fazer? A gente pegou o decreto e transformou num modelo de análise, num questionário, que a gente perguntava. Decreto você tem capacitação aqui no seu órgão, sim ou não? Aí o responsável pela lá no órgão respondia. Entendeu? Então, assim, a criação desses instrumentos, né, desses, vamos dizer, artefatos, ela nos traduz aí um direito que não é um direito pensado só enquanto normatividade, mas um direito pensado enquanto caixa de ferramentas, tá? Então, assim, para encerrar, eu queria falar eu mostrei esse texto dela, que é um texto, é muito simples, eu não vou fazer uma exposição dele, até posso fazer, mas não era meu objetivo. Mas é como ela traduz em termos mais práticos aquilo que a gente falou dos textos dela ontem, né? Do Santi Romano, do Rio, de pensar o direito como uma institucionalidade, né? De pensar que você tem um elemento organizacional dentro disso, ele organiza o interesse, então, portanto, os instrumentos, eles falam sobre a forma como isso deve ser colocado dentro de um contexto institucional, né? Então, um pouco isso que ela levanta. E eu falei isso porque a aula de ontem terminou com o nosso colega lá, como é que é o nome dele? Zé Roberto,
falando que um pouco dessa angústia de pensar, bom, mas quando eu analiso uma política pública, eu acabo analisando mais os aspectos teóricos, né, mais acadêmicos do que práticos, e que na verdade essas coisas estão casadas. A teoria que a gente tem na política pública faz a gente construir o olhar para a análise dela. Então, quando a gente fala de teorias de política pública, nós estamos falando de ideias que informam métodos de análise de política pública. É disso que nós estamos falando quando nós estamos falando de teoria. Por isso que a gente faz essa grande distinção entre aquilo que é mais positivista, aquilo que é uma teoria mais positivista, mais dedutiva, mais indutiva, e aquilo que é mais pós-positivista, né? Então, por isso que a gente trabalha com essas grandes, vamos dizer, teorias, mas sempre pensando como é que a gente tem um modelo de análise. Tudo bem. Ficou claro? Ficou mais claro do que quando eu saí. Falei, será que todo mundo entendeu? Ficou claro? É chato fazer sem ler o texto, né? Mas bom, enfim, vocês ficam com as informações. E aí hoje, pensando nisso, né, que os modelos, por trás dos modelos de análise, eu tenho uma teoria. A da Maria Paula, ela vai lá no direito público, né, lá no Santos Romano, lá no Henriot, para pensar um pouco qual a dimensão institucional do direito, né, como o direito compõe o contorno institucional, para além de ser somente coercitivo, mas como ele é organizativo. Então ela vai lá e propõe esse modelo que eu apresentei aqui, que está descrito ali no texto. Um pouco dessa discussão de ciclo de políticas públicas também tem um conjunto de teorias por trás. Essa discussão de contexto institucional também tem um conjunto de teorias por trás. E aí a aula de hoje de manhã, nós vamos discutir um pouco dessas teorias, tá bom? Mas nós vamos discutir de uma maneira diferente. Todo mundo conseguiu baixar o texto do capítulo 2? Você mandou tudo para mim por e-mail? Foi o texto do Howlett. O texto do Howlett, qualquer coisa de internet, a gente entra e baixa ele. Todo mundo conseguiu? Porque aí nós vamos fazer uma outra coisa hoje, em vez de fazer só exposição. Para não ficar muito chato, porque senão tem uma hora que vai ficando muito chato. Diz o outro, muito demais. Estava compartilhado, professora? Não, esse texto não. é porque ele está na internet. Não peguei não, mas eu posso ver agora. Então, eu queria que a gente abrisse. Ele está assim, ó, se a gente entrar com ele aqui, quer ver? Eu posso emprestar o meu livro. É esse aqui? Esse aqui? Mas você Política mandou, não pública. mandou pra gente? Eu acho que eu mandei. Política pública, seus ciclos e subsistemas? Eu tenho aqui Você também. mandou. Eu acho que eu mandei. Na verdade, Tá com qual nome? É um link. Link? não, mas Não, no Drive? Aqui, ó. tem aqui, você quer o texto ou o... Eu queria que a gente olhasse, mas eu vou dar uma arrumada. Basicamente, ele tem essas 3 questões para o estudo. São as abordagens positivistas e pós-positivistas, contrabalanços necessários a limitações de cada uma delas, ou cada um desses arcabouços pode produzir insights suficientes por conta própria. Como se deve selecionar a unidade de análise para compreender os atributos de uma política pública, né? Então, assim, como é que a gente escolhe olhar mais geralmente, mais no geral, mais especificamente? Pode-se usar abordagens dedutivas ou indutivas. A análise para estudo da política pública ou deve-se optar pela lógica própria de cada uma delas na pesquisa? Então eu vou simplificar um pouquinho essas questões para que esse primeiro momento vocês também possam se apropriar do conteúdo do livro, entendeu? Para que a gente também não fique só na exposição. E aí a gente tem aí uma meia horinha, vou botar 2 questões, que é basicamente isso, né? O que é? Pronto. Vamos fazer
fazer isso com essas 3 questõezinhas, que aí é um pouco desse que eu simplifiquei que ele colocou, que é tentar identificar o que é uma abordagem positivista e pós-positivista em política pública. Pode olhar igual os meninos do ensino fundamental fazem quando o professor manda estudar. Olha só o que está escrito lá no livro e escreve o que está escrito no livro. Pode fazer assim, não tem problema. A segunda é indução e dedução. Como utilizar essas análises na política pública? Então, o que é indução e o que é dedução? E como é possível fazer análise da política pública? Vamos trabalhar um pouquinho, essa meia horinha agora, nessas questões. Podem trabalhar as 3 juntas. Virar o coisa, sentar, pegar o livro. Podem usar o meu. Eu até tinha outro em casa. Podem usar o meu livro se quiserem, tá? E aí, porque isso facilita depois a minha exposição. Então, a gente olhou essas perguntas e uma coisa que eu vou falar disso aqui, isso aqui é o eixo dessa apresentação, porque as teorias que eu vou apresentar aqui, que estão lá no capítulo 2, sobre políticas públicas, elas basicamente se articulam nesses 2 eixos, tá? Agora, essa dimensão de indução e dedução, ela é interessante, porque nos trabalhos de direito a gente lê muito isso, né? O método utilizado, o método dedutivo lógico, né? Que você sai de uma premissa maior e vem para uma premissa maior e para uma premissa menor e com isso vai organizando o raciocínio, né? Então, trabalha muito com raciocínio lógico, né? A dedução com uma inferência, né, do que com uma pesquisa empírica, né? A indução, ela é empírica. Eu tenho uma teoria ou eu tenho uma hipótese e eu vou provar essa hipótese. E às vezes, né, um pouco essa literatura aí de história da ciência, às vezes essa ideia da indução, você fala, usa vários casos, compara vários casos diferenciados, né? E para que no final das contas você tenha uma resposta àquela sua hipótese, né? Que às vezes pode se confirmar e pode não se confirmar. Isso aqui é interessante, porque o campo mais, vamos dizer, compreensivo da política pública requer indução. Por isso que toda vez que eu estou falando nesses 2 dias, eu estou falando, olha, isso aqui foi uma pesquisa que a gente fez, e aí para fazer essa pesquisa a gente criou esse método, esse conjunto de ferramentas e tal, porque o método indutivo, ele está muito relacionado com a dimensão empírica da pesquisa, né? Particularmente, muito do que se tem pesquisado em política pública hoje tem mais a ver com a empiria, né? E aí, por isso essa discussão de pós-positivismo e positivismo, porque aqui eu tenho uma empiria grande de olhar o contexto, de ver como é que as normas são apropriadas pelos atores, do que efetivamente ficar somente no raciocínio lógico, de você ver o resultado a partir do quê? De um construto lógico, né? Então, vamos lá, de novo, orçamento ou PPA. No PPA eu coloco lá, programa XYZ, eu tenho uma meta físico-financeira de 300 milhões de reais. E aí, como é que eu fui cumprindo? No mês tal eu desembolsei isso, no mês tal eu desembolsei aquilo. E aí, ok, eu tenho um conjunto de premissas que foram cumpridas, mas eu não consigo nem ver a coisa mais básica, que é o impacto disso. Como é que cumpriu, quem cumpriu, quais foram as escolas que cumpriram. A unidade da federação eu talvez até consiga, né, abrindo. Mas eu faço mais dedutivamente e digo, não, olha, nós estamos atendendo aí aos direitos e garantias fundamentais, enquanto que numa visão mais indutiva, eu consigo ter uma análise mais empírica. Claro que isso dá um pouco mais de trabalho, mas o que vocês fazem na prática tem mais a ver com essa empiria, com o relato das experiências. E aí, enquanto vocês estavam conversando, né, vocês estavam falando, a experiência que eu tive quando acompanhei o grupo da Copa, a experiência que eu tive. Por quê? Porque a gente não tem espaço para contar essa empiria. Mas ela, quando funciona, ela funciona muito mais
nessa triangulação, nesse contexto institucional, do que efetivamente só nas missões institucionais de cada órgão. E aí, é possível fazer análise, como é possível fazer análise da política pública? Por várias lentes. A gente tem escolhido usar um pouco mais os elementos que o contexto dá. Dá um pouco mais de trabalho, mas é importante. Aí vocês vão dizer, mas Ana Cláudia, isso tudo que você está falando, você está me falando da pesquisa. Deixa eu só pegar um negócio aqui que eu estou sentindo falta dele aqui na minha mão. Você está me falando da pesquisa na universidade. Não. Quando você vai fazer o contencioso de uma política, ou mesmo a assessoria, você pode, ao invés de olhar só o que está escrito, o que foi produzido, olhar um pouco para além do texto, que é o que o Errano vai falar nesse livrinho aqui, o que eu tinha falado ontem para vocês, que ele fala da fusão do texto e do contexto. A lógica dele é que você tem uma abordagem clássica que diz respeito ao texto, aquilo que está prescritivo, né, que vocês leram ali no texto, que nesse pedacinho de aula que a gente fez, o que está prescrito e não o que é na prática, né? E a prática é um pouco isso. Quando você vai fazer o contencioso de uma política, você até levanta as grandes teses, faz um raciocínio dedutivo, mas se você não conhecer um pouco, quando você conhece mais o contexto da política, a sua defesa é melhor, ela tem mais chance de convencer, né? Então isso também, quando a gente fala de um modelo de análise, e aí a gente podia fazer esse exercício, né, talvez até aqui nesse curso mesmo, de como é que, se a gente vai fazer a defesa de algumas políticas, a gente faria a partir dessas considerações que a gente está tendo em sala de aula. A ideia da aula de terça tarde e quarta à tarde, né, quarta eu vou dar aula à tarde, é um pouco trabalhar isso, né, o estudo dos casos, tá? Então, beleza? Então, vamos lá. E aí, esse capítulo 2 do livro, se no capítulo 1 eles nos falam do que é a política pública, e eu recheei isso olhando um pouco também uma autora importante para nós, né, que trabalhamos com direito e análise de política pública, que é a Maria Paula Dallari. A gente falou dos 2 textos dela, ontem eu falei do livro dela, da Teoria Jurídica das Políticas Públicas. Se a gente tem isso, eu ainda recheei com isso, hoje nós vamos falar um pouco de quais teorias existem para a gente pensar na análise da política pública. Então, essa aula de hoje, que talvez a gente acabe ela, acho que não sei, são 37 slides, acho que não dá para acabar tudo hoje, não. São 10h30, não sei se em 1h30 nós fechamos. Mas se a gente não fechar, tudo bem, que é bom que aí você chega em casa com mais vontade de ler. Porque quando a gente lê antes o negócio, fica mais interessante. Para mim, não sei para vocês, para mim fica. Então vamos lá, como é que eles vão fazer essa abordagem no capítulo? Primeiro eles vão falar um pouco da evolução das ciências políticas. E aí, eu falei isso nas aulas anteriores. Acho que eu perdi minha... Eu falei isso nas aulas anteriores, que a política pública é um campo multidisciplinar, mas muita coisa dela vem da ciência política, né? Qual é a diferença, então, entre a ciência política e a política pública? Aqui eu tenho dimensões mais aplicadas. Aqui, muitas vezes, eu produzo teorias e explicações sobre fenômenos políticos. Aqui, eu analiso fenômenos políticos colocados em ação, né, que é a ação do governo. Então, isso é uma coisa importante. O campo da política pública, ele é, por sua natureza, um campo da ciência aplicada, né, como outros campos da ciência aplicada, como a administração, da ciência sociais aplicada como a administração, a demografia, a comunicação. Então, ele tem essa característica. Depois a gente vai falar um pouco das abordagens para análise da política pública, a partir dessa grande matriz, positivismo e pós-positivismo. Depois ele vai falar da abordagem dos multiníveis e multidisciplinares para o estudo. E a conclusão. A conclusão é exatamente pensar o seguinte: há vários modelos de análise e nós podemos escolher
um desses modelos de análise, seja uma análise mais econômica, uma análise mais contextual, uma análise mais organizacional, que é um pouco o que ele vai mudar. Então, a primeira coisa que ele diz que a ciência política foi desenvolvida no pós-guerra para subsidiar os estudos acerca do comportamento humano e a psicologia dos cidadãos, eleitores, líderes, lideranças, frente aos grandes programas públicos. Né? Então, um pouco também como é que a ciência política é uma ciência que vai estudar o fenômeno político, mas pensado também a partir do comportamento do cidadão, que a gente poderia chamar de escolhas, né? Uma leitura da ciência política a partir da lógica comportamental, né? E como é que isso faz com que essa inflexão da ciência política faz com que ela, em algum momento, vire, né? Uma parte dela vire para estudos mais analíticos dos programas públicos, que é a política pública. Então, as características da ciência política, nesse caso, é a multidisciplinaridade, então o envolvimento da ciência política, da sociologia e da economia, né, que vai aparecer aqui, a ideia de solução de problema, que também está no corpo da definição da política pública, né, voltado para o mundo real e não em debates puramente acadêmicos, a explicitamente normativa, preocupação com as dimensões normativas do governo ou os detalhes sobre o funcionamento das instituições. Então, normativa, que não é só o dever, é o dever ser, mas ele tem que ser aplicado, como é que as instituições devem funcionar. Por isso que para o direito, olhar as competências é muito importante, porque às vezes a ausência na resolução de um problema em política pública é a ausência de competência. Todo mundo pode tudo ou ninguém pode nada. Então isso hoje, eu acho que na advocacia, isso é uma ferramenta fundamental a gente olhar as competências definidas dentro de uma determinada política pública. E eu falo muito do normativo, do prescritivo, mas ele é importante para a política pública. Só que muitas vezes só o cumprimento dele ou o não cumprimento dele pode não dizer muita coisa sobre a política pública. E isso é importante porque muitas vezes eu não tenho isso sistematizado no meu grupo de estudo. Depois eu até vou mostrar para vocês a minha página do grupo. Eu não tenho isso sistematizado no meu grupo de estudo. Mas uma coisa que a gente pode olhar nas decisões judiciais, né, no fundamento delas sobre política pública, como é que se observou essa perspectiva das competências, né, do conhecimento produzido em torno daquela política, né, da forma como aquela política foi analisada. Tem um texto que a gente vai trabalhar na aula de segunda-feira, que é sobre judicialização, que eu escrevi com o meu aluno que é procurador aqui da casa, né, que é colega de vocês. E a gente fala das ações culturais do MINC, né, a defesa, como é que se deu ali aquele processo dos editais, os editais de ponto de cultura, como é que aquilo se deu e como é que você poderia ter tido uma atuação olhando mais para a questão dos ciclos da política pública. Esse artigo está lá no Moodle de vocês, no Drive que eu dividi com vocês. E ele é bem interessante, ele é um pouco crítico. No final eu falei, Paulo, olha, nós vamos escrever isso mesmo e tal. Ele é bastante crítico. Eu falei, você tem certeza? Ele, não, vamos. E aí saiu. Mas ele é bem interessante, porque a gente tenta fazer isso. Me parece porque essa é uma hipótese, que muitas vezes as decisões não estão olhando muito esse desenho normativo aplicadamente. Olhem ele só na sua descrição. Né? E isso é uma coisa legal, porque quem era a competência, como é que fez essa competência? Né? Como é que isso foi colocado? Enfim, essas são algumas das características da ciência política que vão, de alguma forma, migrar para o campo da política pública. Né? Inicialmente, imaginavam-se conclusões aplicáveis aos problemas sociais existentes. É muito interessante, eu dei aula de avaliação um tempo, né? E tem muito tempo que eu não dou aula de avaliação. Falei aqui que eu ando com vontade de voltar a dar aula de avaliação. Mas quando a gente
vê a primeira onda da avaliação de política pública, né, quando surgem os primeiros estudos sobre avaliação de política pública, uma das coisas que a gente percebe é que os primeiros programas sociais, eles eram colocados como para resolver grandes questões da educação, da saúde. Tem um livro que chama Program Evaluation, que ele conta um pouco as escolas da avaliação de políticas públicas, e uma das primeiras escolas era pensar um problema na sua totalidade e achar resposta para a totalidade desses programas. É de onde surge mais ou menos a noção de avaliação formativa e avaliação somativa, né? Então surge isso, e o sujeito, né, o autor dessa escola é um cara chamado Scriven, que ele vai mostrar que se procuravam soluções muito técnicas, muito racionais para aqueles problemas. Então, no mundo real da política pública, a análise tecnicamente superior muitas vezes era subordinada à necessidade da política. Então, muitas vezes você pensava, né, essa coisa das grandes respostas muito nessa perspectiva, assim, né? A análise tecnicamente superior muitas vezes era subordinada à necessidade política. Então, muitas vezes, em nome dessas respostas, você não considerava os diagnósticos, as considerações. Você pensava em grandes metas, né? O plano, por exemplo, a ideia de um plano de metas no Brasil era um pouco isso, né? Um grande projeto de desenvolvimento e tal, que atenderia soluções muito grandes para resolver os problemas na sua totalidade, né? Então isso era um pouco como o campo foi sendo desenhado. E mais contemporaneamente, os estudos vão mostrando, né, que essa visão muito totalizante nem sempre se coloca, porque às vezes você define um plano para 10 anos e em 10 anos você mudou o governo, você mudou uma série de coisas. E às vezes não é nem porque não dá continuidade, mas é porque você muda realmente o enfoque da política. Então, os estudos mais contemporâneos da política, ao invés de considerar, né, grandes elaborações políticas, passaram a considerar essas duas perspectivas. O método dedutivo, que é o entendimento é produzido a partir da aplicação de pressupostos, a gente faz muito isso no direito, e o método indutivo, desenvolvendo generalizações mediante cuidadosa observação dos fenômenos empíricos e verificação dessas generalizações contra outros casos, né? E uma parte da discussão da política pública foi se apropriando disso. Uma parte do direito também. Hoje a gente tem no direito, e isso não é uma coisa nova no Brasil, isso é uma coisa que existe, né? A gente tem inclusive uma associação internacional de Law and Society, de direito e sociedade, que é tentar entender o direito não só na sua grande formulação, como resposta aos problemas da sociedade ou às questões de acesso, mas a visão mais de olhar o direito a partir da forma como ele é colocado na prática, né? Essa ideia de uma pesquisa empírica no direito, isso não é recente, né? Isso é uma coisa dos anos 60 nos Estados Unidos, né? Quando a sociologia do direito começa a problematizar, olha, mas essa descrição, como é que ela se coloca na prática? Você tem esse conteúdo empírico vindo para o direito. E no Brasil a gente tem uma associação com essa perspectiva, né? Eu, inclusive, sou membro dessa associação, que é a Rede Empírica de Pesquisa, a Rede Empírica de Pesquisa no Direito, né? O artigo que eu passei para vocês na primeira aula, na aula da terça-feira, é um artigo que saiu publicado na revista dessa rede. Então, assim, essa ideia de você ter uma abordagem dos problemas políticos, assim, uma visão muito global, vai sendo substituída ou por uma leitura empírica ou por uma leitura dedutivista, né? Mais de aplicação dos pressupostos. Mas a leitura empírica, ela diz muito sobre a forma como a gente analisa uma política pública, né?
Então a política pública ela tem um quê de aplicado, um quê de empiria, né, de ir lá no local, de fazer o campo. Por isso que muita coisa do que se produz em política pública tem uma relação com métodos da antropologia, métodos da sociologia, né, métodos mais das ciências sociais, métodos da própria ciência política. E aí, uma coisa que os autores colocam, né, é que pensando nessa perspectiva, que a ciência política foi se tornando uma ciência para descobrir o comportamento do cidadão, as escolhas, e que essas escolhas vão formando preferências que vão resultar em programas governamentais, o que a gente vai olhar nessa discussão sobre a análise da política pública? Basicamente duas grandes correntes. Uma corrente positivista e uma corrente pós-positivista. Aqui, um tipo de pesquisa mais voltado para as questões descritivas, para as questões, vamos dizer assim, normativas, né? E aqui, para uma compreensão maior do contexto. Aí o que ele vai dizer? Essa divisão eu vou identificar profissionais práticos e instrutores que vão focar nas descobertas, que sinalizam quais abordagens e aplicações analíticas funcionariam em um dado contexto. Então, uma pergunta que eu apresentei numa outra aula, que foi, nós teríamos assim, existiria um modelo único, acho que na primeira aula, né, de política pública? Não, você teria a análise da política pública, ela pode ser feita das mais diversas formas, desde levantamentos muito básicos de checklist até levantamentos mais aprofundados, tá? E outros estudiosos que vão procurar discernir padrões globais mais comuns de análise, influência e eficácia política entre a variedade potencial infinita de práticas analíticas existentes. Entendeu? Então você vai pensando que a gente pode ir desde o básico. Eu trabalhei em um organismo internacional há um tempo e alguns métodos básicos de checagem que a gente utiliza. Tem alguns métodos básicos de checagem que a gente utiliza que elas são muito, vamos dizer, cumpriu ou não cumpriu, né? Eles são muito lineares. Então, assim, um determinado programa tinha que atender 500 crianças na escola. Cumpriu ou não cumpriu? Não, não cumpriu. Não atendeu as crianças, atendeu 345. Mas eu posso também pegar esse mesmo programa e dizer, por que não cumpriu? Quem eram os responsáveis? Fazer um modelo de análise mais complexo. Então, o que as teorias que vão explicar a política pública vão discutir desde teorias mais simples, que vão entender uma intervenção do Estado muito a partir da consideração cumpriu ou não cumpriu, fez ou não fez, do resultado, para pensar um pouco mais ampliadamente como se chegou a esse resultado. Tá? Então isso é o escopo para a gente pensar a teoria das políticas públicas. Então eu tenho desde aí até questões mais aprofundadas. Tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. A utilização das técnicas depende de preferências particulares. Novamente a resposta à minha pergunta. Existe um modelo chave de fazer política pública, aquele que seja certo, aquele que todo mundo faz, aquele que é o bom? Não, porque a utilização das técnicas vai depender das preferências particulares dos analistas. Então, o pensamento quantificado e racional, você pode ter o uso de ferramentas técnicas tradicionais como análise do custo e benefício. O que a gente faz no orçamento é isso. Orçamento, PPA, é exatamente isso. Ou o uso de ferramentas técnicas alternativas como recurso frequente à consulta pública, à participação popular ou simplesmente uma preferência arraigada por utilização de tipos específicos de instrumento político. Tá? Isso quer dizer o quê?
Quando eu estou falando de teorias de política pública e como essas teorias resultam em modelo de análise, eu posso ter desde uma análise mais tradicional até coisas mais alternativas, de entender como é que foi a participação, de trazer o conceito de governança, eu tirei o conceito de governança daqui, de trazer o conceito de governança, de como é que ele se estruturou, quem que foram os agentes mais influentes. Então eu posso criar diferentes modelos para análise da política pública. É claro que cada um desses modelos corresponde a uma dinâmica teórica. Tudo bem? Bom, esses estudos mostram como a política pública é, acima de tudo, uma disciplina prática, cujo propósito explícito é aconselhar os policymakers sobre a melhor maneira de lidar com problemas públicos. Então, para que se estuda política pública? Para que você melhore a política pública. E aqui a advocacia tem um papel fundamental, né? Não só dos instrumentos, mas desse aconselhamento que vocês fazem na consultoria jurídica, né? No dizer, ó, isso aqui não vai dar certo. E aí eu acho que tem uma expertise que muitas vezes é pouco aproveitada pela nossa experiência brasileira, que é a expertise de conhecer o que os tribunais estão dizendo, como é que as decisões estão sendo julgadas, né? Como é que as decisões estão sendo feitas, né? E pensar isso dentro do contexto. Isso aqui amarra, isso aqui não amarra. Então um curso como esse também nos capacita, né? Capacita vocês a talvez pensar, olha, aqui a gente pode ter uma situação X, Y, Z. Né? E aí, a disciplina política pública, vai ter gente que não vai dizer isso essencialmente, mas a disciplina política pública, ela é uma disciplina prática. Prática, ela é aplicável. Eu não consigo falar de política pública se eu falar só da teoria, das teorias, ou fulano fala isso sobre política pública. Não, eu tenho que construir. Se eu quero fazer um trabalho sobre política pública, né, ou atuar na política pública, eu tenho que minimamente ter um conjunto de ferramentas para análise. Né? E aí ele continua dizendo o seguinte, bom, então pensando um pouco essa discussão mais pós-positivista, os positivistas e os racionalistas, eu acho que isso aqui saiu errado. Né? Isso aqui saiu errado. Empírico e normativo está do lado de lá, depois eu consigo. Tá? Os positivistas ou racionalistas, eles vão pensar o estudo da política abraçando uma racionalidade científica. Então essa dimensão do diagnóstico é muito importante, porque uma das teorias que está discutindo isso é a teoria das falhas do mercado. Como é que eu identifico falhas do mercado, e hoje a gente poderia chamar de falhas do Estado também, né? Como é que eu identifico isso? Eu identifico isso desenhando, enfim, né, um diagnóstico, dizendo, olha, aqui tem um gap que o Estado tem que prover. O tema da infraestrutura, isso é muito caro. Né? Por quê? Porque no tema da infraestrutura, pressupõe-se que você vai ter que os investimentos virão por força do mercado. Mas há muitos setores que não se investem. De novo, o meu clássico exemplo... Gente, deixa eu só responder um negócio aqui, que é meio urgente. De novo, o meu clássico exemplo dos portos, né? Os portos, então, você abre, você tira o Estado da concorrência, você tira o Estado, abre a concorrência. Ora, mas ele também não consegue ir além. A modificação da lei dos portos em 2015, né? 15, eu não sei porque que veio 13 na minha cabeça, mas é 15. Em 2015, ela vai exatamente mostrar isso. O modelo que você tinha feito de delegação, com mais liberdade de exploração e com coordenação e com fiscalização do Estado sobre, né, as propostas para exploração, não se mostrava eficaz. Então você muda no modelo de autoridade partilhada, né, de trazer para o órgão da administração central a análise dos portos a serem delegados, a coordenação disso, numa perspectiva de você ter uma interação maior entre público e privado. Agora, essa interação de público e privado na ordem brasileira, ela é muito complexa. Né?
A gente, no final das contas, não é tão simples do que dizer, não, você tem falhas de mercado e aí o Estado entra, ou você tem falhas do Estado e aí o mercado entra. Tem muito do que se vivenciou nos últimos 30 anos no Brasil em termos de estatização e privatização, me parece ser uma coisa da onda mesmo, né? Mas os estudos mais positivistas e racionalistas vão pensar na importância do quê? Da racionalidade e dos diagnósticos. E aí vem a policy-análise como uma parte da busca pela descoberta desse conhecimento objetivo. Então, a intervenção governamental também é conhecer cada vez mais racionalmente essa realidade e oferecer respostas para esse conhecimento racional. Tá? A outra abordagem, né, essa abordagem positivista, ela vai partir da onde? Um pouco da leitura da economia do bem-estar, né, tem muito a ver com os economistas que, de alguma forma, que a gente chama na economia de heterodoxista. Os heterodoxos, né, não são nem os liberais que vão fazer vamos dizer assim, uma menção ao mercado, mas também não vão fazer, mas vão pensar aí uma composição de que o Estado estaria autorizado a agir naqueles setores em que o mercado não consegue prover bens. E a lógica é essa, o mercado provém bens, mas os indivíduos tomam a maioria das decisões sociais por meio de mecanismos de mercado. Então eles fazem a maximização do interesse. Essa maximização do interesse, ou seja, todo mundo quer todos os bens, vai gerar falhas no mercado. Então, para corrigir estas falhas, as instituições políticas devem agir de modo a suprir tal falhas. Né? A ideia de que o Estado intervém na economia desde que. Né? Aí, assim, basicamente, a ideia é o desafio é produção do bem, né? A produção do bem. Deixa eu botar aqui, essa transparência ela é boa, mas o meu quadro ainda é melhor. Deixa eu